justamente resolvi trazer para a gente aqui aquilo que eu tinha preparado para receber os alunos do curso de introdução. Então, Caroline, para que eles não fossem pegos de surpresa, né, eu tinha que apresentar um pouco o que é a formação, a proposta de formação da nossa escola, né? Porque é aquela história, né? Depois que entrou na rua, não tem volta, né? Como você disse, né? Não tem como voltar atrás, né? Então, Exatamente. né, é aquela história, né? Eu costumo, quando as pessoas vêm conversar comigo sobre a questão da formação, sobre essa aproximação com a psicanálise, eu digo, olha lá, vê lá onde você vai se meter, porque, né, é um caminho sem volta, né? Enfim, então eu resolvi trazer justamente um pouco do que eu preparei, o modo como eu apresentei a nossa escola para esses que estão chegando, se aproximando. Achei legal trazer para cá. E assim, eu começo falando aqui hoje que eu penso, depois de 20 anos nessa escola, né? Não é pouco tempo, né? São 20 anos que eu estou na escola lacaniana. Olá, Tereza. Eu penso que o laço entre analistas ele se faz essencialmente pelo mal-estar e pelo trabalho, né? Eu acho que nos longos anos que nós trabalhamos e permanecemos numa escola, nós podemos fazer amigos, nós podemos, de alguma forma, até amar, né? Mas o laço que, de alguma forma, nos move, nos movimenta numa escola é o laço de trabalho. Um trabalho que tem como causa esse mal-estar. Esse mal-estar que está justamente, né, presente na cultura e também no laço social, né? Então, há de se esperar que, muitas vezes, as relações entre nós analistas, né, passe por aspectos, né, não tão simples de manejar, de conduzir. Eu, hoje, aqui, escolhi um termo, né, para falar e prestar uma homenagem, né, ao Plínio. É a primeira vez que eu vou falar depois, né, da morte dele. E eu, quando fiz a minha homenagem na rede social para ele, eu usei a palavra que, de alguma maneira, dizia respeito à minha relação com ele, que era a delicadeza. Então, a nossa relação tinha essa delicadeza, a gente falava sobre psicanálise, a gente discutia sobre psicanálise, a gente divergia muitas vezes, mas a delicadeza foi algo que foi possível entre nós. Então, eu queria começar falando disso, porque acredito que as relações de trabalho, quer dizer, trabalhar pela via do mal-estar não é qualquer coisa numa escola, né? Então, feita essa introdução, eu vou tentar trazer um pouco, enfim, o que eu articulei a partir do que é a minha experiência de formação nessa escola e aquilo que eu assimilo, talvez, com meus pares, né, com o que eu discuto com meus pares, que seja a proposta da nossa escola, né? Pelo menos aquilo que eu pude, de alguma forma, recolher para mim ao longo desses anos todos, né? Então, eu começo dizendo o seguinte, né? Desejar ser analista, que doença mental é essa? Isso é uma provocação do Nazar. É uma maneira de nos remeter a Freud quanto ao fato de que um psicanalista advém de sua própria experiência de análise pessoal, da experiência com seu sofrimento neurótico, com seus acometimentos sintomáticos, angústias e atravessamento da fantasia. Contudo, veremos que a formação do analista não é sem alguns outros. Os pares no âmbito da escola. A transferência experimentada no privado de uma análise passa ao público da escola, esse movimento, né, do privado ao público. Um laço transferencial de trabalho. Então, eu vou destacar justamente nesse laço, novamente aqui, pela questão da via do trabalho. Se a produção de um analista advém
da própria experiência em primeira instância, antes que possamos falar da formação do psicanalista, teríamos que destacar as formações do inconsciente, que estão na sobredeterminação psíquica de um tornar-se analista. A experiência que produz um analista é a de um avessamento através das formações do inconsciente e da fantasia fundamental do sujeito. Portanto, não se pode saber de antemão como alguém torna-se analista. Essa é uma questão, né, para as escolas. Né? Como alguém torna-se analista? O real dessa experiência não pode ser capturado por nenhum campo de saber acadêmico já estabelecido, senão por um movimento permanente. Olha aí o permanente, Carol. Por um movimento permanente em que a pergunta se relança. Então, uma escola que em movimento de trabalho, ela sempre vai relançar essa questão. Como alguém torna-se analista? Um analista não pode responder na via de um ideal de analista. Isso não se realiza. Safuan argumenta que as sociedades psicanalíticas pós-freudianas tentaram promover a junção entre saber e verdade, quanto à questão crucial de como alguém torna-se analista, sacralizando um ideal de analista que impede um efeito questionador dessa junção, solução dada pelos didatas da IPA. Então, né, juntar, né, fazer essa junção entre saber e verdade, no que diz respeito a como alguém, né, se torna analista. A partir dessa observação de Safuan, podemos propor que a formação não se sustenta na reprodução de um modelo. Tampouco ela se configura na transmissão e domínio de uma técnica, de um saber fazer. Finalmente, não há análise didática que esteja assegurada previamente, enquanto aquilo que responderá pelo advento de um tornar-se analista. Então, vejam vocês que esses são os problemas com os quais a gente vai lidando. Né? Durante muito tempo, Lacan esteve submetido às diretrizes de uma formação preconizada pela IPA. O seu questionamento, as novidades do seu ensino e o modo como lidava com a clínica vão lhe custar aquilo que ele mesmo definiu como uma excomunhão maior. Diz ele, não estou querendo dizer, mas isso não seria impossível, que a comunidade psicanalítica é uma igreja. Contudo, incontestavelmente, surge a questão de saber o que nela pode mesmo fazer eco a uma prática religiosa. Diz ele, né, na introdução do Seminário 11, ali onde ele trata da sua excomunhão. Se não é possível evitar uma institucionalização que esteja orientada pelo ensino, transmissão da psicanálise e formação dos analistas, seria possível um novo modo de instituir-se entre analistas? Essa é uma questão que Lacan nos traz. É possível um outro modo de instituir a relação, o laço entre analistas, que não esse preconizado, né, através dos didatas na IPA? Essa é uma questão que o Lacan faz e, obviamente, isso vai lhe custar bem caro. Né? A tentativa de silenciar Lacan acaba por deflagrar no movimento psicanalítico essa questão extremamente ameaçadora e dogmática, ao dogmatismo da IPA, perdão. Então, né, é claro que quando Lacan traz esse questionamento, isso é extremamente ameaçador. Lacan, excomungado, fundará com aqueles que o acompanharam a Escola Freudiana de Paris. A nomeação da instituição, a partir desse significante escola, seria uma tentativa
uma nova forma de laço social entre analistas? Essa é uma pergunta que faz Diana Rabinovitch. A autora uma escola implicava na formação de um estilo de vida. Mas aqui teríamos que estabelecer uma diferença sutil entre estilo de vida para um estilo de trabalho entre analistas. Tá? Isso é fundamental, né? É disso do que se trata. A psicanálise não é uma visão de mundo, uma ideologia ou mesmo uma terapêutica que vise uma normalidade ou um ideal comportamental. Ela inclui em seu campo teórico e em sua praxis um real ingovernável que está presente no pacto social. Justamente aquilo que não se submete ao pacto simbólico. Esse impossível se faz perceber no mal-estar na cultura, como nos aponta Freud. Assim, esse estilo de trabalho entre analistas se estabelece em torno dos restos ingovernáveis, daquilo que o próprio psicanalista é sintoma no laço social e cuja insistência em sua função denominamos de desejo do analista. Então, vejam vocês, né, que eu aqui começo a passar, né, da questão do desejo de ser analista para o desejo do analista, né? A gente vai decantando, então, essa questão. Voltaremos a isso mais tarde, um pouco mais adiante. Esse trabalho se constitui a partir da angústia, enquanto presença do real, do mal-estar e do impossível de transmitir a psicanálise. Uma escola deve incluir o funcionamento, o real enquanto aquilo que não funciona. Presumo que, apesar de meu esforço até aqui, vocês esperem que eu lhes fale dos pré-requisitos, critérios de uma formação em nossa escola, né? Porque isso é o que aqueles que estão chegando perguntam, né? Para eles não caírem, né, numa armadilha, né, Carol? O pessoal que está chegando, que está começando a tentar entender o que é uma formação, começa a perguntar, mas quanto tempo leva uma formação? Quais são os pré-requisitos, né? O que é preciso para que eu me torne analista, né? Informações sobre os termos objetivos e formais de uma formação. Aqui levamos certas desvantagens, tanto em relação aos cursos de extensão oferecidos pelas universidades, quanto diante das instituições que estabelecem um programa prévio de formação, um modelo. O modo como estabelecemos um estilo de trabalho entre analistas não nos permite antecipar aquilo que se dará ou não a cada curso. Então, isso é fundamental. Essa formação poderá se dar ou não para cada um na via, né, do seu percurso. Vamos dizer que, no começo, está o desejo de ser analista. Algo que pode estar, a princípio, justificado por muitas razões que se remetem aos ideais e motivações, enfim, aos significados ou significações do desejo do outro. Um tempo em que um desejo dessa espécie está completamente alienado aos ideais do outro. Esteja esse outro encarnado numa figura afetiva da vida do sujeito, por uma afinidade, uma dívida moral, alguém ou altância que desempenha a função de autoridade ou autorização. Então, é por isso que aquele que chega, né, querendo saber sobre a formação, ele está referido a uma autoridade, né, que dirá em que momento ele está apto ou não, né, enquanto analista. Então, não é disso que se trata, né, na nossa proposta. Não por acaso costuma-se demandar garantias e reconhecimento formal para ingressar nessa empreitada. Então, tem gente que pergunta, mas eu ganho um certificado, eu ganho um diploma, eu ganho, enfim, alguma, né, garantia de que eu possa exercer a psicanálise, né? São coisas que são perguntadas, são coisas que a gente escuta com certa frequência, né?
Se as coisas transcorrem numa certa direção, o sujeito leva sua estranha ambição para uma análise. E se seu engajamento for ainda maior, começará a frequentar uma instituição psicanalítica. Isso é bem comum. A pessoa procura uma análise, começa a frequentar uma escola, como ouvinte, participante, ou mesmo fazendo alguns cursos, e é uma aproximação. É assim que as coisas vão se dando. Vão se dando para cada um na medida do seu tempo. E essa análise também transcorre para cada um na medida do seu tempo. Bem, essa situação é apresentada dessa forma para que se possa reiterar o caminho que é tomado do privado de uma análise, intenção, ao público do trabalho numa escola, extensão. Esse movimento implica na mobilidade de um trabalho de transferência para uma transferência de trabalho. Aos poucos, o candidato percebe que os ideais presentes no desejo de ser analista são confrontados com aquilo que um analista dá a ver de sua relação com o saber, com um saber que não se sabe. Então, o estatuto do saber, da psicanálise, é o de um saber que não se sabe, de um saber não sabido, inconsciente. Quanto à direção do tratamento, aquilo que o analista sabe ou pôde saber deve ser ignorado para que o saber possa comparecer do lado do analisante. Se o campo do inconsciente está aberto ao saber, é justamente porque não há saber que possa equivaler à verdade. Desde a análise pessoal até o trabalho numa escola, o que se põe em causa é um impossível sobre a transmissão da psicanálise. O que é uma psicanálise? Essa é uma pergunta que nós não podemos responder plenamente nem definitivamente. O que é uma psicanálise? Como se dá a passagem de analisante a analista? Essas são questões que são muito trabalhosas, levamos uma vida inteira para trabalhá-las. Daí a gente pensar nessa questão da formação permanente, daí a gente pensar o lugar do analista numa escola, em que, enfim, esse movimento, esse trabalho, essa pesquisa em torno dessas questões cruciais vão se dar, na boa hipótese, na melhor das hipóteses. Quer dizer, os analistas estão ali num laço de trabalho em torno dessas questões cruciais. Esvaziando os enunciados, as afirmações, os ideais e as significações do desejo do outro, a lista se coloca como questão fundamental do trabalho entre analistas. Que objeto é esse que o analista encarna e dá suporte na transferência e que, ao final da análise, o resto? O trabalho entre analistas se dará em torno dessas questões cruciais, da análise pessoal, passando pela supervisão, alcançando os espaços de ensino e transmissão numa escola, sobretudo os cartéis. Esse movimento privado ao público promove um laço permanente entre os membros de uma escola. Dá-se um deslocamento da transferência dirigida ao analista para uma transferência de trabalho em torno do inconsciente. José Nazar costuma enfatizar que um psicanalista é aquele que é fissurado pelo inconsciente. Esse modo como o Nazar se remete, esse modo muito próprio do Nazar de se remeter a essa questão da transferência do analista com o inconsciente, eu acho muito interessante. É fissurado no sentido da fissura, da divisão, e da causa, de pôr o inconsciente em causa. Isso eu acho bem interessante. Sobre os laços entre analistas, Lacan privilegia um modo de trabalho, o cartel. Num grupo que se constitui numa condição numérica bastante precisa, 4 integrantes no mínimo e 6 no máximo, haverá um que será nomeado por uma função que espera-se que possa circular no grupo, o mais um. O mais um é uma função crucial para que a mestria não encarne ou cristalize num membro.
senão que o saber ali possa circular, promovendo um trabalho inédito, restrito ao tempo de 2 anos aproximadamente, cujos efeitos de produção retornarão à escola, esperamos que sim, né? Acarretando novos laços de trabalho entre os membros, novas composições de cartéis, efeito de turbilhão. Então, o movimento dos cartéis é muito interessante nesse sentido, né? No que isso se faz retornar à própria escola, no que isso causa justamente o trabalho e o movimento de trabalho numa escola, né? Se o saber deve circular, por que nomear, então, o mais um? Essa é uma pergunta que a gente ouve bastante, né? O mais um no cartel será talvez a indicação de que ali a mestria não está encarnada, que ela circula. Os efeitos de grupo, tais como identificações amorosas, rivalidades, hostilidades, lideranças, etc., podem ocorrer. Não só podem ocorrer, como muitas vezes ocorrem. Contudo, o funcionamento do cartel visa atenuá-los, para que o trabalho e a produção possam ocorrer como causa e não como fim último. Isso também acho importante. A questão da causa que o Sérgio trouxe tão bem, né, na fala dele na semana passada. Né? Se o campo do inconsciente está aberto, o que contagia e promove a insistência de trabalho é um impossível de saber e se transmitir à psicanálise. O cartel, embora tenha a duração de 2 anos, é uma forma de laço que promove o laço permanente entre analistas, né? Porque ele provoca justamente esse efeito de turbilhão. O cartel impulsiona novas transferências de trabalho. Então, vejam vocês que eu aqui privilegio justamente o trabalho como o laço possível entre os analistas. Penso que para essa aula eu tinha a tarefa também de trazer a questão, né, das nominações, né? Enfim, era uma questão que precisava entrar na aula, então eu tinha que de alguma maneira, falar nisso, né? Tocar sobre isso. Penso que para essa aula não terei como aprofundar as nominações de uma escola que se constitui a partir da proposta de Lacan, as nominações de AME e de AE. Contudo, cabem algumas pontuações. As nominações numa escola não equivalem a uma titulação, um título, ou hierarquia. Diferentemente, as nominações visam um nome posto em comum. As nominações nomeiam não uma singularidade, senão certo momento e função que um membro, através de um nome comum, possa exercer frente aos laços de trabalho numa escola de analistas. Essa nominação faz referência aos cujo significado em latim é passo. Isso é muito importante. Avançar em escalas. Então, essa questão do grado diz respeito a esse passo, a esse avançar em escalas. Vejamos o que nos esclarece Didier Weil. A instituição é, pois, um lugar onde o trabalho não visa produzir, em primeira instância, o nome próprio de um analista, mas a palavra de passe pela qual acontece um analista. Num dado instante, fazer passar enquanto passador de Freud. Então, vejam aí que surge essa função primordial, né, do passador. O AME, no que tange ao passo numa escola, nomeia aquele que deu prova por sua formação pessoal como causa de trabalho entre analistas. Assim penso eu. É assim que eu defino para mim, né? Enfim, o AME, né? Aquele que deu provas suficientes de ter posto a sua formação pessoal como causa de trabalho entre analistas. O AE é aquele que instrui a escola e faz avançar a questão de como se dá a passagem de analisante a analista. Ele testemunhou e transmitiu algo sobre o tornar-se analista. Testemunhou
ou não, ou se transmitiu ou não, né? Mas se houve a nomeação do AE, né? Enfim, é porque essa transmissão, enfim, se deu. Ele testemunhou e transmitiu algo sobre o tornar-se analista. O AME e o AE são operadores da psicanálise numa escola a partir de seus grados. Também não caberá aqui uma apresentação mais detida sobre o dispositivo do passe. Todavia, vou tecer breves considerações à lógica do passe. Se não podemos saber antecipadamente como alguém se torna analista, se não podemos estabelecer um ideal de analista e do final de análise, como poderíamos avançar sobre esses pontos cruciais? Alguém transpôs o tempo de um desejo alienado no outro, desejo de ser analista, para o acesso e sustentação de um desejo irredutível a qualquer significado e significação do desejo do outro. A questão não é mais a de como se forma um analista, mas como uma análise pessoal que atravessou o espaço do privado ao público produziu um analista. Vamos aqui tomar o desejo do analista como aquilo que resta, não da liquidação da transferência, senão da destituição subjetiva daquele que ocupou a posição de um sujeito suposto saber na travessia de uma análise. Que relação pode haver entre o desejo do analista e o autorizar-se por si mesmo? Não seria absurdo esperarmos de um final de análise por resultados terapêuticos que levassem um sujeito a uma melhor resolução de seus acometimentos sintomáticos, uma melhor gestão de sua vida afetiva, profissional, e que ainda pudesse desfrutar de algumas alegrias. Sem dúvida, isso não é pouca coisa. Lacan, em 75, numa conferência em Yale, afirma que quando o analisante pensa que é feliz em viver, já é suficiente. Mas isso seria suficiente para produzir um analista? São questões que eu vou deixando aqui para vocês pensarem junto comigo. Embora não possamos prescindir dos bons efeitos de uma análise, a questão não se reduz ao modelo de vida que se extrai da figura do analista. Isso é muito importante, né? Como se esperava na IPA, né? Uma identificação ao analista, né? Ao modelo de vida que aquele analista de data encarnava, né? Não é disso de que se trata. Freud já apontava para algo de interminável numa psicanálise. Haveria algo de não realizável numa análise, embora ela possa chegar a um fim. Se Freud nos adianta esse irrealizável do ser quanto à ambição fálica, Lacan nos remete à falta no outro. Há uma íntima relação entre aquilo que parecia consistir no ser e o desejo concebido a partir do desejo do outro, do ideal do outro, desejo de ser analista. Nesse ponto em que Freud estabeleceu como rochedo da castração, a reivindicação fálica frente ao impasse da castração, o sujeito em análise está diante de uma dupla amputação. Eu acho que esse momento é um momento crucial, né, que precede um final de análise, né? É o momento em que esse sujeito, no seu confronto com o rochedo da castração, ele está diante de uma dupla amputação. Uma quanto ao seu ser e outra quanto à queda do outro. Nesse limite da análise para Freud, em que o sujeito não quer abrir mão do falo como objeto do desejo, Lacan dá um passo adiante ao nomear um objeto, o objeto causa de desejo. Esse objeto que resta da dupla amputação do lado do sujeito e do lado do outro se constitui enquanto pura perda. A pergunta que mobiliza o laço e o trabalho entre analistas, aquela que submete uma escola à lógica de um não todo na função fálica é: como um analista se inventa a partir desse resto do final de uma análise, desse objeto causa, dessa falta irremediável? Se um analista não se forma, mas se produz em sua própria experiência, só podemos
tomar a questão no 1 a 1, de cada caso num impossível de se constituir um todo. Enfim, gente, foi dessa forma que eu apresentei, né, a nossa formação para aqueles que estão se aproximando, para aqueles que estão chegando. Achei importante trazer isso para cá, porque no momento eu ocupo a Secretaria de Ensino, enfim, então fiquei com essa incumbência de, nessa primeira aula, trazer os aspectos principais e cruciais, né, do que toca a questão, no que toca a questão da formação dos analistas. Foi isso que eu preparei. Tá? Então, agora eu abro aí para a gente poder falar um pouquinho. Acho que a Tereza quer falar, né? Acho que a Tereza colocou aqui no chat. Sim. Por favor, sim, Tereza. Sim. Gostei bastante da apresentação, gostei, sobretudo, de 2 passagens. Aliás, 3 passagens que eu acho que são importantes da gente conversar melhor. A primeira é, logo no início da sua fala, que você diz que você pensa, e de fato você pensa, e Lacan nos fala isso em vários momentos, quando ele trabalha a questão do laço entre os analistas, né? Ele diz que o trabalho é o laço analítico esperado numa escola, exatamente porque me parece que ele está aqui fazendo alusão que o trabalho não é só o trabalho objetivo, é o trabalho subjetivo, de elaboração. Porque quando você trabalha os elementos da teoria e da clínica, esse trabalho é um trabalho de simbolização. Justamente é a possibilidade de certo modo, porque claro que não se pode pensar que se vai abolir o imaginário, mas é fazer o imaginário funcionar na nodulação do RSI de tal modo que esse imaginário esteja afeito não às questões da imaginarização, mas da imaginação, no sentido da elaboração teórico-clínica. Esse foi o primeiro ponto que eu achei importante sublinhar. E a outra coisa que você falou também, que eu acho que é bacana, que é bem interessante, que você colocou, e aí eu gostaria que você pudesse falar um pouco melhor, você colocou uma oposição, talvez, não sei bem se era isso que você pretendia dizer, entre o estilo de vida e o estilo de trabalho entre psicanalistas. E isso eu acho interessante, porque isso, de alguma maneira, se eu entendi bem o modo que você está encaminhando a sua fala, o estilo de vida diria mais respeito àquilo que diz respeito ao privado, diria mais respeito àquilo que diz respeito, é redundante, mas, enfim, é ao privado desse sujeito, aquilo que ele está trabalhando na sua análise, ou se ele finalizou a sua análise, o que ele pôde recortar como estilo de vida. Entretanto, o estilo de trabalho entre psicanalistas põe em causa, me parece, a questão da castração e do suportar as diferenças. Esse é um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente poder conversar um pouco mais. E, por último, é uma alusão que você faz ao que é preciso tornar-se psicanalista nesta escola, né? É uma pergunta que talvez um candidato traga. O que é preciso para tornar-se analista nesta... Na verdade, ele diz tornar-se psicanalista, mas você introduziu nesta. E você falou de uma pergunta eventual que possa vir, eu sei que você está imaginando, né? Há pré-requisitos? É interessante pensar essa história dos pré-requisitos, porque mesmo que a gente diga que não,
a gente nunca pensou muito bem sobre isso. Quais são os elementos, já que não há pré-requisitos, os elementos que esta escola quer colocar em prática, se arriscar a determinar, mesmo que a gente, mas não, tem que se pensar no cada caso. Ok, mas alguma coisa faz com que a gente possa pensar que nesta escola, mesmo que a gente ainda não tenha nomeado isso, existem alguns pré-requisitos. E talvez fosse importante, não de tornar-se analista, mas de tornar-se membro, por exemplo, que você não mencionou, mas eu entendi no subtexto do que você falou, na pergunta eventual de um candidato, né? E eu acho que talvez isso seja importante da gente pensar, mesmo que a gente não possa responder isso agora. O que nós nos autorizamos, depois de 30 anos de funcionamento, com tantas dissensões, tantas dificuldades, mas também tantos avanços, que nós arriscamos a dizer que, para se tornar membro nessa escola, nós, mesmo que isso tenha mobilidade, porque isso pode ser instituído para depois ser modificado, espera-se que haja movimento, como você disse, turbilhão, o que a gente pode colocar como alguns elementos fundamentais para essa passagem, por exemplo, de candidato a membro? É isso. Sim. Legal. Ótimo, Tereza. Eu acho que a Ana Paula também pediu para falar. Ela fala e a gente, né, faz uma rodada. Posso falar depois também? O Sérgio, tá joia. Ana Paula, Sérgio. Deixa eu ver aqui quem mais. A Márcia também. Tá. Maravilha. Então, Ana Paula, depois o Sérgio, depois a Márcia, tá, gente? Valeu. Primeiro, eu queria que você pudesse retomar uma passagem que você faz do Alain de Vievaille, que ele diz da questão do passador da letra de Freud, né? Acho que é alguma coisa nesse sentido, né? E quando você falou, eu fiquei pensando por que da letra de Freud, né? E não... Porque já é o Alain falando, que é um discípulo do Lacan, né? Por que ele fala dos conceitos do Freud, da letra do Freud, não se refere ao Lacan? Essa ficou uma questão para mim, para a gente pensar. A outra coisa é que eu achei interessante como você pensou as nominações, né, do ANE e do AE. Você fala que elas não são titulações, que é importante que a gente deixe isso bem claro. E eu super concordo com você. Porém, né, eu acho que tem um porém aí, o próprio Lacan, na abertura da proposição de 9 de outubro, ele fala que o novo só se institui a partir do funcionamento. Ele está falando da dificuldade das escolas, né? Especialmente da qual ele veio, da IPA, né? Que ele está tentando instituir um novo dessas nominações, né? E ele vai dizer que esse novo, a solução para esse problema, né? Do funcionamento, da possibilidade de um novo funcionamento, né? Que é isso que estabelece o novo, é a distinção entre hierarquia e grau. Ou seja, o Lacan não elimina a questão da hierarquia, né? Todo o trabalho, né, da formação e das próprias nomeações vai, assim, a própria... Ele depois também reconhece, né, que isso acaba sendo um problema para a escola dele, porque por conta de algumas hierarquias, né, que a gente fica achando que não tem que ter hierarquia. É impossível eliminar as hierarquias. O próprio Lacan, né, quando institui a escola dele, tudo bem que isso gerou alguns problemas, mas é que o fato não é que hierarquias não existam, mas o esforço, o trabalho contínuo é de manter essa distinção. Porque elas vão, assim, o que é de estrutura, o que é esperado,
é que as nominações acabem virando algumas titulações e que algum uso dessas nominações passem pela hierarquia. O trabalho é justamente estabelecer essa distinção, porque ele mesmo, quando, voltando a isso que eu estava falando, cria a escola dele, né, institui a escola dele, ele nomeia alguns jaés, né, que já eram os antigos didatas de quem vinha com ele da Sociedade Política de Paris, né, que não tinha como fazer diferente. Sim. E a gente sabe assim, os efeitos que teve, né? Então, era mais esse apontamento, porque senão o Grados fica como uma coisa idealizada. A gente tem que operar pelo Grados. Acho que quando a gente, às vezes, entra nessa, a gente já está, de alguma maneira, hierarquizando. O Grados se dá naturalmente, né? Pelas transferências de trabalho, pelas autorizações, pelas demandas que chegam, né? de saber de um outro, que é transferência de trabalho também. Enfim, era isso. Já falei pra caramba. Nossa, nossa! As questões de vocês são ótimas agora. A gente tem 10 minutos. Será que a gente consegue falar mais um pouco? Senão a gente vai ter que, né, colocá-las para adiante. Vamos lá, Sérgio. Não. Em função até do tempo, né? Vou tentar ser bastante breve na minha colocação. Que segue um pouco, segue um pouco essa linha da Paula, porque tem essa questão da hierarquia, tem essa questão do Grados, tem a questão da escola, tem a questão da instituição, ou seja, a gente vive o tempo todo ali tentando conciliar e não conciliar essas duas coisas. Mas é muito difícil, né? Essa ideia de escola, ela é bacana, mas viver isso na prática é uma coisa radicalmente distinta. Quando você citou o Nazar, dizendo que o analista, aquele sujeito, é aquele, não diria o sujeito, mas é aquele, vamos dizer sujeito, assim, fissurado pelo inconsciente, ou seja, o que é essa fissura pelo inconsciente? Essa fissura pela descontinuidade. Então, você veja, você tem a descontinuidade e a continuidade, você tem a hierarquia, você tem a escola. Enfim, é isso. Como conciliar o inconciliável? É isso. Pois é, Sérgio. Essa é uma questão que a gente se ocupa o tempo todo, né? E a gente se debruça, se esforça para dar conta dessas coisas, né? Então, é interessante a gente ter podido trazer para cá essas questões do funcionamento da escola, né? Porque a gente vai continuar discutindo. A Caroline tinha trazido anteriormente, a partir do texto da Tereza, e eu achei importante trazer para vocês esse modo como eu, como anfitrião, né, apresentei à escola esses que estão chegando esse ano aqui para o curso de introdução. Então, Tereza, eu realmente penso que o vínculo de trabalho, o laço entre analistas que nos interessa é o trabalho, né? Não o trabalho como puro labor, né, como você bem destacou, um trabalho como esse esforço, né, de decantação também de tudo isso que vai se dando em termos das questões afetivas, né, nesse encontro e nesse embate das diferenças, né? Como a gente precisa, de alguma forma, através do trabalho, decantar isso que muitas vezes, a nossa demanda de amor e os afetos que decorrem daí, para que a gente possa, de alguma maneira, tocar na questão da diferença. Essa diferença que justamente vai se marcar, ou espera-se que se marque, né, para cada um. Então, nesse sentido, eu digo, né, que justamente, né, essa questão do... Aí você propõe de fato, eu faço uma diferença, eu faço uma certa oposição
entre o estilo de vida, como aquilo que é da ordem do privado, é para cada um, isso é algo, né, que se dá para cada um, e que, portanto, não cabe a gente tomar como eu disse, a psicanálise não é uma visão de mundo, ela não é um modo, né, de tratar, né, enfim, a existência, né, não é um modelo, e isso é algo que vai se dar para cada um no privado, né? Mas o estilo de trabalho é justamente aquilo que justamente vai poder compor um modo em que essas diferenças elas dialoguem, elas compareçam de alguma maneira, né, nessa troca, nesse trabalho de transferência entre analistas, né? Quer dizer, você coloca ali a questão da castração e do suportar a diferença. É um exercício permanente. A gente nem sempre alcança isso, a gente nem sempre consegue justamente trabalhar dessa maneira. Muitas vezes nós empacamos, nós esbarramos justamente nos efeitos imaginários desses embates narcísicos, desses embates egóicos, né? Mas é fundamental a gente pensar esse estilo de trabalho como essa tentativa de circunscrever um trabalho que se dê em torno, né, da questão da castração e desse suportar a diferença. Então, eu concordo com você, né? É por isso que eu penso que esse estilo de trabalho ele nos convoca a todos, né? No estilo de vida, no privado, cada um, né, suporte e se responsabilize pelas suas escolhas, pelo modo como lida com a sua vida. Agora, no que diz respeito a esse estilo de trabalho, não tem jeito, né? Quando a gente vem, né, para o trabalho em escola, entre analistas, a gente precisa, sim, poder colocar esse lugar da diferença como um lugar onde algo se articula. Se há uma articulação possível entre analistas, diz respeito a essa questão da diferença, né? E a Márcia, gente, olha, ainda tem a Márcia. Puxa vida, eu comecei a responder Olá, aqui. vamos Márcia, mais. vamos lá. Eu recortei a propósito de uma experiência muito interessante que eu tive há 2 semanas atrás ou semana passada, enfim, há uns dias atrás. Um ex-aluno meu me mandou uma mensagem e ele disse assim: Márcia, eu estou me aproximando da escola lacaniana, estive conversando com a Teresa Nazar, estou entusiasmado e mal vejo a hora de trabalharmos juntos. E ele assim muito feliz, né, com essa aproximação, muito bem recebido, se achou muito acolhido. E aí eu estava te escutando, pensando nessa situação, e eu recortei. Exatamente, eu tentei me colocar no lugar de alguém que estava te escutando num curso de introdução, né? Alguém da música, que poderia fisgar, né? E aí, eco e silêncio não é uma coisa qualquer, né? Para o ouvido de um músico. Então, eu fiquei me perguntando ao longo da tua fala o que ecoa, né? E o que silencia nesses laços de trabalho que se estabelecem. E deixei assim o pensamento ir fluindo, né, à medida que eu te escutava, e eu estava muito chateada de não ter conseguido chegar para a apresentação da Carol, porque ela ia falar de um espaço que eu acho muito interessante, que é o espaço da biblioteca, né, que para mim é a memória da escola, né? Eu fiquei pensando nisso. Então, eco e silêncio estão habitando a biblioteca. Como seria para alguém que está se aproximando desses lugares, né, que são apresentados, né, a quem se aproxima? E essa biblioteca como um lugar de ecos e silêncios desse espaço escola, né, dessa escola que nós participamos. Enfim, era esse comentário. Certo.
É interessante, né, Márcia? Porque com ecos e silêncios, né, a biblioteca é um espaço de memória viva, né? Hoje a gente viu aqui a Teresa nem lembrava a Teresa Nazar nem lembrava de quando era o texto dela, né? Era um texto de 1990 e ele, ao ser apresentado aqui pela Caroline, né, ele ganha uma atualidade, ele ganha um vigor, né, que nos mostra que essa memória da nossa biblioteca é viva, ela está viva, né? Basta que a gente possa, né, retomar esses textos e que a gente possa dialogar com eles, né, que a gente possa fazê-los presentes, né? Então, dessa forma que eu penso essa questão do silêncio e do eco, né? Um é necessário ao outro, né? O silêncio é fundamental, né, para que esse eco, de alguma maneira, né, possa se propagar, né? Eu estava justamente ali ainda respondendo a Teresa traz essa questão dos pré-requisitos, que eu acho que acho que a gente precisa também repensar isso, né? Quer dizer, nós estamos abertos, nós recebemos pessoas que vêm de diversas áreas, que nos chegam de diversas formas, né? Pessoas que chegam causadas pela psicanálise, né? A partir, sabe-se lá, por que viés, né? Por que caminho, né? Enfim, isso acontece, né? Nós recebemos pessoas que vão se aproximando da psicanálise por N caminhos e N motivos e, enfim, N interesses, né? Mas, de fato, a gente precisa se perguntar sobre esses pré-requisitos, porque o que é que a gente permite nessa entrada, né? O que é que a gente pode permitir nessa entrada que, ao longo, né, de um caminho, isso possa nos levar, né, a um certo questionamento, né? O Nazar costuma repetir uma coisa que eu disse para ele há um tempo, ele vira e mexe, ele repete isso, mas foi uma coisa que eu disse para ele assim, com toda sinceridade. Eu acho que eu vim observando certas coisas que vinham acontecendo na escola, enfim, algumas situações que se repetiam, né? E aí, num desabafo, eu disse a ele: não, Nazar, a gente precisa prestar atenção de como as pessoas entram na escola, colocam na escola durante um tempo e como elas vão embora, né? Então, Teresa, eu acho que eu te responderia por aí, né? Não estamos falando de pré-requisitos formais propriamente, mas esse cuidado, né? Isso que a gente precisa realmente escutar no primeiro momento, né? Justamente para que a gente não fique repetindo também essa situação, que é uma situação que a gente muitas vezes vive, né? E que isso tem consequências. A cada saída, o edifício balança, há efeitos, né, bastante significativos e, enfim, importantes que a gente não pode negligenciar ou não pode deixar de fora. Então, eu acho que essa questão do pré-requisito é muito importante, né? Paulinha, você fala ali do fato do Didier, né, colocar ali a questão da letra de Freud, né? Eu vou repetir, então, o que ele diz, né? A instituição é, pois, um lugar onde o trabalho não visa a produzir, em primeira instância, o nome próprio de um analista, mas a palavra de passe pela qual acontece um analista, num dado instante, fazer passar a psicanálise enquanto passador de Freud. Assim, eu tomo isso da seguinte maneira, né? Quer dizer, eu penso no Freud, né, como esse marco fundador, né? Quer dizer, Freud nos introduz a questão sobre o inconsciente, né? Mas o próprio Freud nos deixa algo não dito. Freud nos deixa um campo em aberto. Havia em Freud, né, aquilo que o próprio Lacan vai dizer que é o seu pecado original, né? Havia algo em Freud que jamais foi analisado. Então, eu penso que esse campo fundado por Freud, ele é um campo marcado justamente, né, por esse impossível. E só nos resta, né, de alguma maneira, né, nos tornarmos, enquanto analistas, enquanto aqueles que estamos ocupados com a causa da psicanálise, né, essa função de passador.
uma função que pode operar ou não, uma função que pode se dar ou não, justamente, né, nesse nosso esforço de alguma forma, de poder insistir, reinventar, criar com a psicanálise, né? Então, eu penso que já a partir, né, desse campo fundado por Freud, né, nós vamos ter que incluir aí esse impossível dessa transmissão do inconsciente, desse campo fundado por Freud, e que nós não temos outro modo de poder fazer avançar, senão ocupando, em alguns momentos, né, esse lugar do passador. Ele vai estar presente na escola, não só no dispositivo do passe, né? Eu acho que essa função do passador ela está presente na escola o tempo todo, né? Assim eu penso. Eu acho que se ela não tivesse presente o tempo todo na escola, talvez a gente nem pudesse pensar, né, nessa lógica do dispositivo em si mesmo. O dispositivo em si mesmo ele não pode ser pensado sozinho, ele precisa ser pensado nessa lógica de escola. Então, essa função do passador, para mim, ela está presente na escola o tempo todo. E quanto a essa questão dos grados e a hierarquia, né, eu não sei, ainda não tenho como te responder isso, nem ao Sérgio. Eu acho que a gente precisa pensar muito esse funcionamento de escola, né, como é que isso se dá. Agora, o que eu fiquei pensando é o seguinte, na IPA, essa hierarquia era condição, né? Havia ali a figura do didata, né? Numa escola, isso talvez seja inevitável em algum momento, né? Talvez seja inevitável que, na medida em que alguns se ocupem de algum lugar, de alguma função, se ocupe em algum momento de uma certa posição na escola, porque, enfim, está ocupado, está trabalhando com algo que diz respeito ao funcionamento da escola, talvez até a gente possa sim pensar, né, como essa transferência de trabalho ela vai, enfim, de alguma maneira, né, colocar a questão da hierarquia. Mas eu penso que é diferente, né, da questão da IPA, quando a hierarquia ela é condição, ela é pré-condição, melhor dizendo. Gente, infelizmente, o tempo estourou. Eu vou levar comigo essas questões e a gente volta a pensá-las num momento à frente. Obrigado. Vamos assistir agora a Tereza Nazala. Já vai entrar aí. Beijo, gente.